Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Chegamos ao Domingo de Ramos. É o início da Semana da Paixão de Jesus. E estamos prestes de celebrar o momento mais importante, um momento fundamental, o coração de toda a nossa vida de fé, o tríduo da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o tríduo pascal. Nesta semana seremos introduzidos a partir deste domingo e depois, sobretudo, com o tríduo de quinta, sexta e da solene vigília pascal, na noite entre sábado e domingo, a celebrar a misericórdia e o amor de Deus que se entregam para a nossa salvação. A morte do homem velho e o nascimento do homem novo, renovado pela oferta de Jesus, pela oferta na cruz e pela ressurreição. Então eu convido todos vocês a participarem com muita fé, com muita atenção a estas celebrações da Semana Santa. A partir de hoje, quando a gente celebra, quando a gente lê, escuta a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, e depois não somente a escutar, mas a viver e a participar o mistério da paixão nos dias do tríduo pascal. Porque não podemos pensar de que possa existir uma comunidade cristã que não se reúna para celebrar nestes dias. Verdadeiramente são o centro de toda a nossa fé. O que nós acreditamos, o que nós esperamos, o fundamento de toda a nossa caridade se encontra neste tríduo sacro, de quinta, sexta e da noite da vigília pascal, da noite entre sábado e domingo. A morte e a ressurreição de Jesus, ou melhor, paixão, morte e ressurreição de Jesus, são juntos a celebração da Páscoa, a hora do Senhor, pela qual Ele veio e se ofereceu para a nossa salvação. Entrou na morte para destruir a morte e nos abrir a porta da vida definitiva, da ressurreição, da vida em plena comunhão com Deus. Então, não dá para dizer muitas coisas, porque eu verdadeiramente desejo que todos vocês celebrem com a sua comunidade. Porque não se pode viver estes momentos longe da comunidade concreta de que nós fazemos parte. Os nossos irmãos e irmãs com os quais caminhamos o ano inteiro, na fidelidade a Deus, no amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Lembro também que neste domingo, digamos, é o domingo da coleta da campanha da fraternidade. Fraternidade e amizade social. A campanha da fraternidade deste ano. E aí também eu quero dizer como podemos pensar de sermos cristãos sem querer que a fraternidade possa entrar na vida do nosso mundo. Que a amizade e não a inimizade possa reinar dentro da nossa sociedade. Como podemos imaginar de sermos cristãos sendo inimigos da amizade ou da fraternidade? Sendo indiferentes diante da situação de muitos nossos irmãos e irmãs que sofrem por falta de igualdade, por falta de possibilidade, por falta de atenção, por falta de justiça. Em uma palavra,
por falta de solidariedade e de amor. Como podemos pensar de conciliar a nossa fé com a indiferença? Se formos fiéis a Deus na fé, sem sermos fiéis a Deus na caridade e na união com todos os nossos irmãos, a nossa fé seria vazia. É São Paulo que o diz na primeira carta aos Coríntios. Então que possamos lembrar de verdade, neste domingo, que um dever de caridade e um dever de solidariedade nos une a todas as pessoas em virtude da fé que nós temos. Mas para dizer uma palavra sobre a festa de hoje, sobre este domingo de Ramos, eu queria chamar a atenção de todos vocês sobre o Evangelho que é anunciado no início da celebração, o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. E tem um detalhe que é bom que nós não deixamos passar despercebido. Disse Jesus aos discípulos: ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. E se alguém disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele. Jesus inicia com esta entrada em Jerusalém a semana na qual ele se manifesta, através da sua paixão, morte e ressurreição, o Messias, o Salvador. Mas ele é e será sempre um Messias diferente daquilo que o povo daquele tempo esperava e daquilo que nós também muitas vezes pensamos a respeito de Jesus. De fato, Jesus não se apresenta sobre um cavalo ou um carro de guerra. Ele se apresenta montando um jumento, aliás, um jumentinho. Então não é com a força e não é com o poder, mas é com a humildade e o serviço, com a mansidão, que ele se apresenta ao seu povo como o Messias e o Salvador. Não é aquele que destrói, mas é aquele que, através do perdão, reconstrói a vida de cada um de nós. Não é aquele que mata o inimigo, mas é aquele que conquista, na humildade do amor, até o inimigo. Não é aquele que mata os adversários, mas aquele que doa a sua vida até para os adversários. E é, diz o Evangelho, um jumentinho que nunca foi montado. Qual é o Rei, o Messias, o Salvador, que se apresenta não com a glória, não com o poder, não com a vontade de domínio, mas com a mansidão, com a humildade, com a pobreza. Ninguém quer montar, se apresentar na pobreza e na humildade. É Jesus que faz isso. É Ele que quer ser um Messias assim, deste jeito. E quando a gente se vai apresentando diante de Jesus nesta semana e vai celebrando os mistérios da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, vamos lembrar isso, por favor. Que Jesus sempre, do seu nascer, até o momento em que ele manifesta toda a sua glória, ele manifesta a glória de Deus na simplicidade, na mansidão e na pobreza. E o ápice da glória de Deus revelada em Jesus é a cruz, onde Jesus se oferece pobre e derrotado nas mãos dos homens para salvar
a todos os homens. E é interessante, por que este jumento? Diz o Evangelho, o Senhor precisa dele. Porque um Deus que quer ser um Pai que ama, que salva, que manifesta o seu amor para todos os seus filhos, precisa da humildade, precisa do espírito de serviço. E o jumento é aquele que com teimosia, ele se coloca à disposição do homem para carregar os seus pesos, carrega os seus fardos, as suas cargas. É o que Jesus fez e continua fazendo. O Senhor precisa dele. O Senhor é aquele que verdadeiramente sempre age como aquele que com humildade sustenta todo o peso do pecado dos homens. Mas queria dizer outra coisa também. Qual é o povo de que Jesus hoje precisa? Qual é a igreja de que Jesus hoje precisa? Aquela que quer se apresentar com a soberba do cavalo ou com a força de um carro de guerra? Que quer se apresentar como os antigos imperadores que conquistavam na violência? Ou precisa de uma igreja que seja como um jumentinho, humilde, que vive a sua missão na humildade e no espírito de serviço, que é capaz de carregar sobre si o cargo, as cargas, os fardos dos homens de hoje, os sofrimentos e as dores dos homens de hoje? Ou queremos olhar para tudo isso com soberba, pensando que os outros são maus, são malfeitores e não merecem nem da nossa compaixão, nem da nossa ajuda? Então, que a campanha da fraternidade deste ano nos ajude a sermos nós também o jumentinho através do qual Jesus ainda hoje se apresenta como Salvador, com humildade e com mansidão. Que a Semana Santa, que nós iniciamos a viver neste domingo de Ramos, nos ajude a reconhecer sempre Jesus manso, humilde de coração, pronto a socorrer todos aqueles que mais precisam, sem exigir, sem condenar, sem excluir. E que a nossa igreja não seja nem ridícula, nem absurda, querendo mostrar luxo, glória, poder e força, porque nada mais é do que o jumentinho que hoje também quer fazer entrar Jesus no mundo de hoje. De um jumentinho Jesus precisou, nem de um cavalo, nem de um carro de guerra. Uma boa Semana Santa para todos vocês. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.